Você realmente acredita que as pessoas falam tudo o que pensam? Que elas mostram seus medos, seus limites, suas ambições mais profundas com transparência? Acha mesmo que no convívio social o que é dito é o que realmente importa? Se você ainda tem essa ilusão, então chegou a hora de um choque de realidade. Ninguém revela o que é valioso. Ninguém expõe o que dá poder. Ninguém entrega o que pode ser usado contra si. O jogo da convivência é um teatro, e quem não sabe ler o que está nos bastidores vive como figurante no próprio roteiro. É por isso que a Lei 14 existe. Quando Robert Greene diz, finja-se de amigo, haja como espião, ele não está falando de traição barata ou fofoca vulgar. Ele está falando sobre inteligência estratégica, sobre aprender a escutar além das palavras, observar além das aparências e principalmente fazer com que as pessoas entreguem voluntariamente aquilo que jamais revelariam sob pressão. Essa é a verdadeira arte do poder. Descobrir o que os outros escondem, sem que eles percebam. E antes de continuar, se esse conteúdo está te abrindo os olhos, te ensinando a ver o mundo com mais clareza e menos ingenuidade, já aproveita e deixa o seu like agora mesmo e se inscreve no canal. Isso é o que faz esse projeto continuar e te garante acesso direto aos próximos roteiros, onde cada lei do poder é destrinchada sem censura, sem drama e sem romantismo. Voltando. As pessoas escondem aquilo que mais define quem elas são. Medos, inseguranças, desejos secretos, rivalidades internas, erros do passado, ressentimentos não resolvidos. Tudo isso fica debaixo da superfície. E quanto mais poder esse conteúdo interno carrega, mais bem disfarçado ele será. Às vezes, o sorriso esconde inveja. O conselho esconde competição. A neutralidade esconde julgamento. O silêncio esconde cálculo. E se você não aprender a enxergar isso, vai continuar lidando com versões públicas das pessoas e sendo enganado por elas. Mas aqui está o ponto mais poderoso. Você não precisa arrancar nada de ninguém. A melhor forma de descobrir a verdade sobre alguém não é pressionando, interrogando ou confrontando. É fazendo o oposto, criando um ambiente de confiança absoluta. Porque quando alguém sente que está diante de um aliado, alguém que não representa ameaça, que entende seu lado, que não vai julgar, ele mesmo começa a revelar. Não por fraqueza, mas porque todos têm o desejo silencioso de serem vistos de verdade. E se você souber se posicionar como essa pessoa, vai ouvir confissões que nem os amigos mais próximos escutam. Você não precisa ser invasivo, só precisa estar atento, porque as pessoas entregam sinais o tempo todo. Quando estão desconfortáveis, quando querem impressionar, quando tentam esconder algo. A linguagem corporal muda, a entonação quebra, as palavras escorregam, e aos poucos a máscara começa a tremer. O seu papel é simples: não reagir, não demonstrar julgamento, não parecer surpreso e, acima de tudo, não parecer curioso demais. Porque quanto mais neutro você se mostra, mais seguro o outro se sente para continuar falando. Mas atenção! Essa neutralidade não é indiferença, é presença estratégica. Você escuta com atenção, valida sem bajular, e reage com frases como "imagino que isso deva ter sido difícil", ou "eu entendo o que você quis dizer, muita gente sente isso e não fala". Essas respostas liberam emocionalmente a pessoa para continuar se abrindo. E quanto mais ela se abre, mais você entende o que ela realmente quer, do que tem medo, o que está tentando evitar e o que está tentando alcançar. E aqui está o ponto mais maquiavélico. Quanto mais alguém fala sobre si mesmo, mais acredita que tem conexão com você. O vínculo se fortalece, a confiança cresce, mas o controle muda de lado. Agora você tem as informações. Você sabe o que ela quer,
o que ela não quer, o que ela vai evitar, o que ela faria em troca de reconhecimento, de afeto, de vantagem. E tudo isso foi entregue de forma voluntária. Você não quebrou barreiras. Você as dissolveu com silêncio, escuta e validação. A partir daqui, você não precisa mais perguntar. Você só observa. Cada reação a uma frase, cada expressão de desconforto, cada tentativa de mudar de assunto. Tudo é dado. Tudo é informação. E é exatamente isso que o verdadeiro espião social aprende a fazer. Extrair verdades sem fazer perguntas diretas. Porque quem pergunta demais, alerta o outro. Mas quem escuta com inteligência, recebe mais do que jamais conseguiria arrancar. No próximo tópico, vamos aprofundar essa habilidade com precisão. Como transformar o silêncio em imã de confissões. E por que calar a própria boca pode te dar acesso aos segredos mais profundos de qualquer pessoa. Você quer saber o que os outros pensam, o que sentem, o que escondem? Então cale a boca. Não com frieza, não com distanciamento, mas com intenção. Porque no jogo do poder, quem fala demais revela. Quem escuta bem, governa. A maioria das pessoas acredita que ser bom de conversa é saber o que dizer. Mas os estrategistas de verdade sabem que a verdadeira força está em saber quando não dizer nada. É no espaço entre as palavras que a verdade aparece. E é no silêncio carregado de atenção que as confissões escorregam. A escuta estratégica é uma das armas mais discretas e mais letais do poder social. Porque enquanto o outro acredita que está sendo ouvido, acolhido, compreendido, ele mesmo vai desarmando as próprias defesas. E é esse o segredo. Ninguém percebe que está sendo investigado quando sente que está sendo aceito. Por isso, fingir-se de amigo e agir como espião não exige máscara, exige método. E o método começa com uma escolha simples: abrir espaço para que o outro fale e se afunde nas próprias palavras. Mas não confunda escutar com ficar em silêncio passivo. Escuta estratégica é ação disfarçada de calma. É estar completamente presente, atento, interessado, mas sem se precipitar. Você usa gestos sutis de validação, um olhar que encoraja, um aceno discreto, uma expressão de entendimento. E quando a pessoa pausa, você não preenche o silêncio. Você segura, espera. Porque o desconforto do silêncio é uma das ferramentas mais poderosas de revelação. Diante do vazio, o outro se sente compelido a continuar, a preencher aquele espaço. E ao fazer isso, ele se entrega mais do que gostaria. Existem frases-chave que funcionam como catalisadores para isso. Curtas, abertas, não invasivas, mas que acendem o impulso de falar mais. Como, por exemplo, faz sentido? E como você lidou com isso? O que você achou no fim das contas? Perguntas que não interrogam, mas liberam. Você não direciona, você convida. E com isso, o outro fala. Fala mais do que deve. Fala o que ninguém mais escutaria. Porque ali, com você, ele sente que está seguro. Mas atenção, não seja um espelho vazio. Você não está apenas absorvendo. Você está analisando tudo em tempo real. A forma como a pessoa estrutura a fala, as contradições, os lapsos, os exageros, tudo tem uma função. Tudo é sinal. Escutar estrategicamente é como ter acesso ao mapa interno do outro, enquanto ele acha que está apenas desabafando. E quanto mais ele se expõe, mais poder você ganha. Porque informação é controle. E quem te dá acesso aos bastidores da própria mente te deu uma chave que nem os mais próximos têm. É aqui que a Lei 14 mostra sua sofisticação. Você não força o jogo, você cria o ambiente. Você se posiciona como neutro, confiável, tranquilo. E assim, o outro começa a projetar em você uma imagem de aliado.
E a partir dessa projeção, ele começa a se revelar como nunca. Não por ingenuidade, mas porque todo mundo quer ser ouvido. Todo mundo quer sentir que tem alguém com quem pode ser de verdade. E se você oferece esse espaço com inteligência, você passa a ocupar uma posição privilegiada, a de saber muito e mostrar pouco. E o mais impressionante é que quanto menos você fala, mais confiável você parece. Porque na mente do outro, você é maduro, centrado, sóbrio. Ele confunde sua estratégia com caráter, sua pausa com paciência, seu silêncio com sabedoria. E enquanto ele te oferece dados emocionais, pessoais, até profissionais, você só registra, só arquiva e se prepara para o momento certo. Mas o jogo não para por aí, porque depois que a pessoa confessa, ela se vincula emocionalmente ao ouvinte. Isso é psicologia básica. Abrir-se cria intimidade, mesmo que seja unidirecional. E nesse ponto, você já tem mais do que informação. Você tem lealdade. Você tem influência. E você pode usar isso para proteger, para conduzir ou para atacar no momento certo. No próximo tópico, vamos explorar como criar esse vínculo de confiança profunda com mais precisão, usando a máscara da afinidade para parecer um aliado, enquanto, na verdade, você está recolhendo verdades que ninguém mais conseguiria acessar. Você já percebeu que as pessoas tendem a confiar mais e falar mais com quem elas acham que pensa como elas? Que tem as mesmas opiniões, os mesmos valores, os mesmos conflitos? Essa percepção de afinidade não precisa ser real, basta parecer. E é nesse ponto que o disfarce do aliado se transforma na ferramenta mais poderosa de extração de informação. Porque quando alguém se vê em você, ela te entrega mais do que palavras, ela te entrega acesso. A Lei 14 é clara. Finja-se de amigo, haja como espião. E essa farsa não precisa acontecer com mentiras grandes. Pelo contrário, ela acontece nas pequenas concordâncias, nos gestos sutis, nas validações discretas. Você não impõe ideias, você espelha. Quando o outro é mais emocional, você responde com empatia. Quando o outro é mais racional, você ajusta o tom. Quando alguém revela uma pequena vulnerabilidade, você compartilha uma vulnerabilidade semelhante, real ou fabricada. Não para competir, mas para criar espelhamento emocional. Isso se chama efeito de reciprocidade emocional. É como se, ao se ver refletida em você, a pessoa se sentisse segura para continuar se expondo. Ele me entende, ela me vê. Esse tipo de pensamento silencioso é o que desarma defesas que nem os amigos mais próximos conseguem quebrar. E é aqui que você começa a extrair as verdades mais sensíveis, aquelas que a pessoa nem costuma verbalizar. Porque agora ela não sente que está falando com um outro. Ela sente que está falando com uma extensão de si mesma. E você faz isso sem parecer interessado demais. Porque o interesse óbvio levanta suspeita. O segredo é parecer genuinamente envolvido, mas emocionalmente equilibrado. Você se mostra próximo o suficiente para gerar identificação, mas distante o bastante para não parecer carente, bajulador ou manipulador. Essa é a linha tênue que poucos conseguem manter. Mas quando mantida com precisão, você vira o confidente perfeito e o mais perigoso. Quer um exemplo prático? Imagine alguém que você sabe que guarda mágoas em relação à própria família, mas nunca fala sobre isso abertamente. Ao longo da conversa, você menciona casualmente: "Eu sempre tive uma relação complicada com meu pai. Tem coisa que a gente finge que superou, mas tá ali ainda." Pronto. Se aquilo toca a experiência da pessoa, você ativou o espelho. Ela se sente vista, compreendida. E o que acontece? A guarda cai, a memória volta e a verdade escapa. Só que aqui está a parte mais sutil e mais maquiavélica.
Quanto mais profundo for o que o outro revela, mais dependente emocionalmente ele se torna de você. Porque agora você sabe demais. Você viu demais. Você tem pedaços da história que, se mal usados, podem ferir. E mesmo que você nunca os use, a pessoa sente isso. É como se algo tivesse se invertido. Quem falou demais agora caminha com cautela. E quem ouviu, você, passa a ocupar uma posição de autoridade invisível. Mas cuidado. Usar essa técnica com frieza e arrogância é o caminho mais rápido para a destruição. As pessoas sentem quando estão sendo replicadas de forma artificial. O espelho tem que parecer natural. A afinidade tem que ser convincente. E, de preferência, precisa conter traços reais. Porque quando você realmente compartilha algo em comum com a pessoa, uma visão, uma dor, um histórico, o elo criado não é apenas estratégico, é emocional. E isso te dá ainda mais força para continuar extraindo o que ninguém mais conseguiria ouvir. E essa é a beleza oculta da Lei 14. Você não impõe poder, você convida o outro a se aproximar do seu. E enquanto ele sente que encontrou um aliado raro, você já mapeou todas as falhas, ambições e zonas sensíveis da estrutura interna dele. O próximo passo: usar essas informações ou guardá-las com inteligência. E é isso que vamos ver no próximo tópico: o que fazer com tudo isso. Porque descobrir segredos não te faz poderoso. Saber quando, como e se deve usá-los é o que define sua posição no tabuleiro. Saber demais é uma bênção para quem tem sangue frio e uma maldição para quem age por impulso. Porque o verdadeiro perigo da Lei 14 não está em descobrir os segredos dos outros. Está em como você escolhe usá-los. Se você falar na hora errada, perde a vantagem. Se ameaçar com o que sabe, vira inimigo declarado. Se usar a informação com pressa ou vaidade, revela sua fonte e queima sua imagem. É por isso que, depois de ouvir mais do que deveria, você precisa aprender a virar estrategista, não para destruir, mas para construir vantagem. Não para ferir, mas para posicionar. A primeira regra é simples: nem toda informação deve ser usada. Às vezes, o simples fato de saber já basta. Quando você conhece as fragilidades de alguém, você passa a prever os comportamentos, antecipar reações, evitar confrontos desnecessários e até redirecionar decisões sem levantar suspeitas. Isso já é poder suficiente. Você sabe como acionar os botões certos, sabe quando recuar, sabe quando oferecer exatamente o que o outro quer, para que ele diga sim ao que você precisa, e tudo isso sem nunca mencionar o que descobriu. Poder invisível é poder absoluto. Mas claro, haverá momentos em que usar o que você sabe será inevitável. E quando esse momento chegar, você precisa agir com a sofisticação de quem não está atacando. Está protegendo um equilíbrio. Isso significa nunca jogar a informação como uma acusação. Nunca deixar claro que você sabe por que investigou. Em vez disso, você conduz o outro a sentir que foi ele mesmo quem se entregou. Você insinua, nunca afirma. Você faz perguntas que, coincidentemente, tocam no ponto sensível. E deixa que o desconforto fale por você. Um exemplo prático: imagine que você sabe que alguém está sabotando uma decisão nos bastidores. Em vez de confrontar, você solta algo como: engraçado, algumas decisões têm sofrido resistência sem explicação clara. Às vezes, o que parece discordância técnica esconde uma disputa pessoal. Você não apontou o dedo, mas você plantou a sombra. E a pessoa que tem algo a esconder vai se mexer, vai recuar, vai se defender antes mesmo de ser acusada. Porque o jogo já virou. Você não precisa mais atacar. Você só precisa sugerir. A segunda regra é ainda mais sutil. Proteja sua fonte. Não importa o quanto a informação te favoreça, se ao usá-la você entrega como soube, você quebra sua imagem de neutralidade.
O verdadeiro espião é visto como confiável até por quem foi espionado. E isso só é possível quando você se torna um mestre em disfarçar sua rota de acesso. Deixe sempre a dúvida, como ele soube disso. Mas nunca dê a resposta. Quanto mais enigmático for o seu conhecimento, mais respeito e medo você inspira. E a terceira regra é a mais sofisticada de todas. Às vezes, o uso mais inteligente de uma informação é fazer com que o outro acredite que você não sabe. Porque assim, ele continua expondo mais, continua achando que está em controle. E você segue observando, mapeando, acumulando poder real. Quando você age como quem não sabe, mas sabe tudo, você se torna intocável. Porque o outro está jogando cartas abertas contra alguém que está com um baralho inteiro escondido. A verdadeira aplicação da Lei 14, portanto, não é sobre fazer fofoca, nem espalhar verdades secretas. É sobre segurar as informações como quem segura dinamite. Você pode explodir tudo, sim, mas talvez não agora, talvez nem precise. Porque o simples fato de ter o controle do momento da revelação já te torna mais forte que qualquer ataque. E claro, isso exige frieza, exige maturidade, exige contenção. Porque muita gente que chega a saber mais do que deveria, estraga tudo tentando provar que tem poder. O verdadeiro estrategista, não. Ele não precisa provar. Ele apenas sorri enquanto o outro tenta adivinhar o que ele sabe. E teme que ele diga. Esse medo silencioso é o seu escudo. E muitas vezes a sua arma mais afiada. No próximo e último tópico deste roteiro, vamos falar sobre como manter essa postura sem perder o lado humano. Porque sim, você pode ser observador, frio e estratégico, sem se tornar um sociopata social. A espionagem elegante acontece quando você colhe tudo, mas ainda consegue ser lembrado como alguém confiável. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: até que ponto vale a pena manipular silenciosamente as pessoas ao meu redor? E se eu acabar virando alguém frio, desconectado, incapaz de criar vínculos reais? Essa pergunta é legítima. Porque sim, existe uma linha tênue entre a inteligência emocional do estrategista e o vazio relacional do manipulador compulsivo. E quem não sabe caminhar nessa linha com equilíbrio, acaba preso numa armadilha invisível. Sabe tudo sobre os outros, mas não tem ninguém de verdade ao seu lado. Por isso, o último passo da Lei 14 é talvez o mais importante: espionar. Sim, mas com consciência. Observar com profundidade, colher informações, entender padrões humanos. Tudo isso é parte do jogo. Mas isso não significa se isolar emocionalmente nem perder a empatia. O verdadeiro poder está justamente em conseguir se conectar com as pessoas, enquanto mantém uma visão ampliada sobre elas. Isso significa que você não precisa fingir ser frio para ser respeitado. Você pode ser acessível, gentil, até afetuoso, desde que esteja sempre observando com atenção. O problema é quando o jogo vira vício. Quando a pessoa começa a usar cada interação como uma tentativa de extração, como se todo encontro fosse uma entrevista oculta. Aí sim o jogo se torna patológico. O manipulador viciado não sabe mais se relacionar sem tentar controlar. E aos poucos as pessoas sentem isso e se afastam. O espião social eficaz, por outro lado, sabe alternar as camadas. Ele entende quando o momento pede presença autêntica e quando ele pode ativar sua escuta estratégica. Ele sabe quando o outro precisa apenas ser ouvido e quando está pronto para abrir algo mais profundo. Ele não força, ele não finge demais, ele navega. E esse equilíbrio é o que separa o estrategista maduro do sociopata emocional. E aqui está o detalhe mais interessante. As pessoas confiam mais em quem não parece precisar controlar tudo.
O bom espião, paradoxalmente, não parece interessado demais. Ele escuta com atenção, mas sem gula. Ele se conecta, mas sem pressa. Ele se adapta, mas sem perder sua essência. Porque o verdadeiro poder está no controle da própria presença. Você não precisa forçar nada. O ambiente se entrega sozinho, porque você transmite segurança, clareza e solidez. E isso só é possível quando você mantém sua humanidade intacta. Não precisa abrir mão dos vínculos reais. Não precisa fingir que não sente. Pelo contrário, quanto mais você compreende o outro, mais humano você se torna. Mas agora com uma diferença fundamental. Você não se perde na emoção alheia. Você sente sim, mas também lembra que está jogando. Porque a empatia sem estratégia é fraqueza. Mas a estratégia sem empatia é ruína. E o equilíbrio entre as duas coisas é liderança silenciosa. Você vai perceber que, quando esse equilíbrio é bem cultivado, você passa a ser a pessoa que todos sentem que podem confiar, mas que ninguém consegue manipular. Você passa a ouvir mais do que todo mundo, a entender antes dos outros, a agir com mais precisão e menos reatividade. E com isso, seu poder cresce de forma natural, sem precisar mentir, sem precisar se exibir, sem precisar controlar. No fim, a Lei 14 te entrega uma das habilidades mais valiosas da vida, a leitura profunda do ser humano. E essa leitura, quando usada com intenção, não só te protege, mas te posiciona como alguém que enxerga o que ninguém vê, sem precisar mostrar que está enxergando. No próximo vídeo, vamos explorar a Lei 15 das 48 Leis do Poder. Esmague totalmente o inimigo. E entender por que deixar alguém parcialmente derrotado é um dos erros mais caros que você pode cometer.